Livro do Êxodo, capítulo 14. Vamos meditar na palavra de Deus. Êxodo, capítulo de número 14. Nós vamos ler uma palavra aqui muito especial para as nossas vidas. Êxodo, capítulo de número 14. Vamos ler a partir do versículo de número 13. Êxodo 14, quem já encontrou, diga amém. Amém. Versículo 13 diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Feche os teus olhos nesta noite. Senhor Deus e Pai, revela, Senhor, aos corações dos teus filhos, das tuas filhas, tua palavra, o teu querer nesta noite. Não nos deixe sair daqui, Senhor, da maneira que nós entramos, mas que esta palavra agora lida, que ela possa ser direcionada do teu Espírito para as nossas vidas. Nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Você pode desocupar a sua mão e aplaudir ao Senhor nesta noite. Amém. Queridos, às vezes nós encontramos pessoas ao nosso lado tão desesperadas, tão angustiadas, preocupadas por causa de uma situação, e uma palavra que você fala para essa pessoa, que você ministra para essa pessoa, é capaz de trazer um conforto, uma paz sem tamanho. Existe um poder nas palavras, um poder terapêutico na palavra que nós não imaginamos. Se nós soubéssemos, nós usaríamos muito melhor a palavra do que nós já usamos. Existe um poder terapêutico que você nem imagina. Às vezes a pessoa está aflita, e uma palavra que você fala, aquela palavra ela serve como um bálsamo para a ferida dessa pessoa. Às vezes a pessoa, ela perde um ente querido, é difícil. Eu estou indo numa situação extrema. Ela perde um ente querido, e um abraço, e uma palavra é capaz de confortar o coração dessa pessoa. E vão passar anos e a pessoa vai lembrar: olha, eu lembro que fulano me abraçou e me falou uma palavra, e aquela palavra me trouxe uma paz muito grande. Então as palavras, elas sendo bem colocadas no momento certo, a forma certa, ela tem esse poder terapêutico, ela tem a capacidade de trazer paz e consolo para a pessoa aflita. É como uma água fresca em um dia de calor, uma palavra dita no seu momento certo. Pois bem, esse texto que nós acabamos de ler, essa narrativa, mostra uma linda história
a história de Israel saindo da terra do Egito e indo para a terra prometida. Eles estavam saindo da terra de escravidão e estavam indo para a promessa de Deus. E o que existia no meio entre a terra da escravidão e a terra da promessa? O que existia no meio? Existia no meio um grande desafio. Entre a nossa luta e a promessa de Deus, existe um desafio na nossa vida. E esse desafio não adianta. A sua mãe não vai passar por você, o seu pai não vai passar por você, o seu esposo ou a sua esposa, eles não poderão passar por você. É um desafio que você terá que passar. Tem situações na nossa vida que não tem como adiar. São verdadeiras lutas, são verdadeiras situações, são verdadeiras provações que nós precisaremos passar e não tem como isso mudar. Quem está entendendo, diga amém. 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 E era assim que este povo estava. Eles estavam saindo da terra do Egito para a terra prometida, e a palavra de Deus veio a Moisés naquele dia, dizendo, versículo 13: não temas, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Foi uma palavra que trouxe paz para aqueles corações. Foi uma palavra que trouxe conforto para aqueles corações. Foi uma palavra que veio para tirar toda síndrome de ansiedade, de angústia, de euforia que aqueles homens, aquelas mulheres estavam. Eles estavam tão aflitos, tão preocupados, tão eufóricos, que eles chegaram ao ponto de falar para Moisés: Moisés, era melhor nós termos ficado lá no Egito. Lá no Egito estava melhor que aqui. Porque na verdade eles estavam cegos pela preocupação, pela angústia, porque eles olhavam para um lado, eram montanhas de um lado, montanhas de outro, o mar vermelho na frente e atrás Faraó com o seu exército, vindo para matá-los. E eles, no meio da tribulação, o que eles falaram? Ah, Moisés, para que a gente veio para cá? O problema é que às vezes nós estamos no meio de uma tribulação e nós temos a tendência de agir como esse povo. Ah, Deus, mas por que, Deus? Eu encontro pessoas aqui na igreja me questionando isso. Às vezes pessoas me ligam, me mandam mensagens questionando isso. E sinceramente, irmãos, eu entendo. Porque na hora da luta, 1000 coisas passam na nossa cabeça. E eu glorifico a Deus, porque às vezes a pessoa chega com tanta aflição, e uma palavra que nós liberamos é capaz de fazer a pessoa voltar para o eixo normal. E na hora que aquele povo estava achando que voltar para trás era melhor, que desistir era melhor, Moisés chegou para aquele povo e falou assim: olha, não temas, estais quieto e vede o livramento que hoje o Senhor fará ao nosso favor. O que eu quero dizer aqui nessa noite para você, que não sei qual é a tua luta, não sei qual é o teu problema, não sei da vida de ninguém que está aqui dentro, mas Deus está mandando te dizer: não temas, descanse, porque Ele está no controle de todas as coisas. Será que você pode aplaudir e glorificar o Senhor? Aleluia! Você pode aplaudir a Deus? Olha a promessa que Deus deu para eles. 13 ainda, a última parte do 13. Porque aos egípcios que hoje vistes, leia para mim, mas com muita fé. Os egípcios que hoje vistes, o que diz aí? Nunca mais vereis para sempre. Vou falar uma palavra para você. Tem lutas, tem situações em nossa vida que
que nós passamos apenas uma vez. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Tem afrontas que nós passamos, tem dificuldades que nós passamos, privações que nós passamos, e que nós iremos passar apenas uma vez. E como que eu sei, pastor, que eu vou passar apenas uma vez? Se eu conseguir aprender o suficiente que Deus queria me ensinar. Posso ouvir um amém? Amém. Eu vou explicar melhor para você. Às vezes a pessoa, ela é arrogante. Lidar com pessoa arrogante é difícil. Daí Deus permite uma dificuldade na vida dessa pessoa. Se ela aprendeu na primeira, beleza. Se ela aprende o negócio, se ela consegue entender e ela se torna uma pessoa mais humilde, ela não vai passar pela mesma situação. Porém, se ela não aprende, o que acontece? Deus permite uma segunda vez, uma terceira vez, uma quarta vez, até a pessoa falar: opa, agora eu entendi. Teve situações que eu passei na minha vida tão difíceis, fases tão complicadas, que na hora que eu estava passando, eu falei: Senhor, eu não vou murmurar, porque eu sei que o Senhor está me ensinando. Eu sei que o Senhor está me mostrando, está me moldando durante essa luta. Eu não vou murmurar só porque eu sei que o Senhor está me preparando para algo bom. São lutas que nós não precisamos passar duas vezes. Basta você entender que a luta, que a provação, que a dificuldade que a gente está passando hoje não é para o nosso mal, mas é uma preparação de Deus para as nossas vidas. Amém? Você pode glorificar Deus por isso? Você pode exaltar o Senhor por isso, irmãos? Amém. O maior sinal que eu aprendo, o maior sinal que eu tenho, que eu estou aprendendo, é quando ao invés de eu murmurar, reclamar, pensar em desistir, eu estou dizendo: amém, Senhor. Me dá graça para passar, Senhor. Posso ouvir amém? Amém. E Deus falou assim: está vendo esse egípcio aí? Vocês não vão ver mais esses egípcios. Se vier, por exemplo, chegar para você hoje e falar assim para você: olha, está vendo essa humilhação que você passou hoje? Está vendo essa dificuldade financeira que você está passando hoje? Está vendo essa dificuldade na tua vida sentimental? Essa fase difícil na tua vida sentimental? Está vendo essa dificuldade na tua vida profissional? Você está vendo isso? E você falar assim: sim, pastor, eu estou vendo. E eu falar para você: olha, por essa luta você não vai passar novamente. Você vai passar por outras lutas, mas essa não, porque nessa Deus já está te dando a vitória hoje. Se você crê, levanta a mão, glorifica e aplauda Ele bem forte. Aleluia! Graças a Deus. Amém? Quem entendeu, diga bem. Amém. Maravilha, então. Daí vem o versículo 14, que completa a ideia, que também é uma outra profecia. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Olha para alguém que estiver perto de você e diga para essa pessoa: Deus vai pelejar por você. Vamos mais alto, irmão. Diga assim: Deus vai pelejar por você. E você ficará calado. Amém? Aleluia. Deus vai pelejar as nossas lutas. Se você parar agora por um minuto, se você parar agora e tentar lembrar da tua luta, pensa nela agora, pensa na tua luta. Sabe essa luta que você está passando? Deus vai pelejar por você nessa luta. Sabe o que é Deus? E quando o texto está dizendo: e vos calareis,
ficar em silêncio. Aleluia. Aleluia. Quando eu fico em silêncio, Deus peleja as minhas lutas. Glória a Deus. Esse versículo 14, ele poderia ser escrito ao contrário. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Poderia ser o contrário, não poderia? Vocês ficarão calados e o Senhor pelejará por vós. Teria o mesmo sentido. Porque quando eu fico em silêncio, não significa que não está doendo. Às vezes nós queremos mostrar força, né? Às vezes você vai tomar uma injeção, somente os homens, pode dar a apresentação aqui, pode dar no meu olho aqui, pode dar aqui dentro do meu olho. Você está ali, e aquela dor, e você não fala nada, porque você quer demonstrar que você está forte. Está doendo não, e está doendo. Essa ideia aqui, vós calareis, e o Senhor vai pelejar, significa mais ou menos que ao invés de eu murmurar, eu vou esperar Deus pelejar minha guerra. Que ao invés de eu abrir minha boca para reclamar, eu vou esperar Deus agir na minha vida. Ao invés de eu ir lá tirar satisfação com aquela pessoa, ao invés de eu ir lá e brigar com aquela pessoa, eu vou orar por esta causa, e Deus vai ser o meu advogado, Deus vai fazer a justiça dele, Deus vai mostrar que está comigo. Ao invés de eu tentar me explicar para alguém, eu vou deixar Deus me justificar, e o nome dele será exaltado e glorificado através da minha vida, amém? Vamos poder levantar a mão para o céu da glória e aplaudir a Deus nessa noite. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor? Graças a Deus. Versículo 15. Deus fez uma pergunta para Moisés. Qual foi a pergunta que Deus fez a Moisés? 15. Por que clamas a mim? Interessante. O texto não está dizendo que nós não devemos clamar. Não misture. Porque alguém pode usar esse texto como argumento. Eu não preciso clamar, eu não preciso orar, pastor. Não. Nós devemos orar. Melhor, nós devemos orar sempre. Quem entendeu, diga amém. Amém. Sempre. Desde uma situação mais fácil, que nós achamos que seja mais fácil, até uma situação mais difícil, nós devemos orar. E isso se torna um hábito na nossa vida. E é um hábito tão maravilhoso que na hora que você vai se alimentar, você ora agradecendo a Deus, por exemplo. Quando você desperta pela manhã, você já agradece a Deus pela manhã. É um hábito que nós tomamos. Então o texto não significa uma apologia, não significa algo contra a oração, nada disso. O texto ele tem um sentido aqui. Nós devemos clamar. Porém, tem momentos na nossa vida que nós devemos fazer além da oração. E eu vou explicar melhor para você. Eu tenho uma dificuldade. Eu vou orar, mas eu não vou só orar, eu vou marchar também. Porque Deus falou assim para Moisés no versículo 15: porque clamas a mim, disse ao povo de Israel, aos filhos de Israel, que marchem. Então tem situações que eu não vou apenas orar e esperar o céu abrir e cair do céu algo na minha vida. Eu vou orar, mas eu vou marchar também. Quem entendeu, diga amém. Amém. Eu vou orar, mas eu também vou fazer a minha parte. Eu vou orar, mas aquilo que está no meu alcance, que a minha mão alcança, eu vou fazer. Porém, se a minha mão não alcança, eu vou orar. Mas o que está no meu alcance, isso eu devo fazer. E quando Deus falou assim, diga ao povo que marche, o que é marchar? Em outras palavras, marchar nada mais é do que dar um passo para frente. Dar um passo para frente. Se eu fosse hoje interpretar esse texto,
Eu iria dizer que Deus está mandando você, além de você orar, profecia aí, pega aí. Além de você orar, Deus quer que você dê o primeiro passo. Porque se você der o primeiro passo, a bênção dele virá sobre o teu passo e sobre a tua vida, em nome de Jesus. Por isso não sai do comodismo, sai do medo, sai da zona do conforto, dê o primeiro passo e Deus vai te honrar no segundo, no terceiro, no quarto e adiante. Amém? Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Aleluia! Amém, glória a Deus, né? Deu o primeiro passo. Uma segunda ideia que eu poderia tirar desse texto: marchar. O que é marchar? A gente tem um militar aqui. Vou pedir para você marchar aqui na frente. Melhor não. Melhor não. Tem aqui o Ramon, que é da aeronáutica, né? Está até fardado hoje aí. Eu acho que eu vou pedir para você marchar aqui. Tô brincando. O que é marchar? Marchar é uma expressão militar. O povo de Israel era um exército, pastor? Não, eles não eram um exército. Era um povo, uma nação. Talvez se eu falar aqui pra gente, vamos marchar, talvez só o Ramon vai saber marchar, ou talvez mais algum irmão aí que serviu o exército, né? Porque marchar é uma palavra que é usada dentro do âmbito militar. O que Deus estava dizendo para aquele povo era o seguinte: é guerra. O negócio é guerra. Só que nós vamos ter vitória nessa guerra. Hoje nós estamos numa guerra, irmãos. Só que Deus vai nos dar vitória. Quem crê nisso, diga amém. Então aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome de Deus. Amém. Glória a Deus. Daí tem o versículo 16, que foi o último versículo que eu li, que diz da seguinte maneira: e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Quem entendeu, diga amém. Amém. Em outras palavras, o versículo de número 16, que foi o último que a gente deu, aqui tem toda a estratégia de Deus para Israel, para o povo de Israel. Foi uma estratégia que Deus deu partindo de Moisés. Moisés, você vai pegar a vara, você vai tocar nas águas, você vai mandar o povo marchar, porque o mar vai abrir e vocês vão passar em seco. Glória a Deus. Deus deu a estratégia. Deus deu a direção. Quem entendeu, diga amém. Amém. Deus mostrou como iria acontecer. E quando Deus deu a estratégia, quando Deus deu a direção, por onde, de que maneira, de que forma, quando Deus começou a ministrar no coração de Moisés como as coisas deveriam ser, não bastava apenas Moisés ouvir a direção, ele agora precisava ter a fé de pegar aquela vara e tocar nas águas. Era só isso que ele tinha que fazer? Sim, era só isso. A atitude de fé me leva não fazer tudo, mas me leva a dar o primeiro passo. Era Deus dizendo assim: Moisés, Moisés, não me questiona, faz o que eu estou falando, porque o abrir o mar é comigo. Quem entendeu, diga amém. Amém. Fazer milagre, Moisés, é comigo. Ressuscitar o morto é comigo. Restaurar o teu casamento é comigo. Fazer a obra na tua família é comigo. Abrir uma porta para você é comigo. Você só vai lá entregar o seu currículo. Você só vai lá e tocar. Você só vai lá e profetizar.
Você só vai lá e ficar em silêncio. Você só vai lá e você só vai dar o primeiro passo. E eu vou fazer a obra na tua vida, diz o Senhor para você nessa noite. Aleluia! Será que você pode aplaudir a Deus? Aleluia! Amém? Sabe qual é o problema? O problema é que às vezes Deus ministra no nosso coração o que nós devemos fazer. Às vezes Deus fala conosco, só que nós não somos humildes o suficiente. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Às vezes Deus fala assim: olha, vou abençoar, vai lá e pede perdão. Ah, Senhor, mas não foi. Você vai questionar Deus, amigo? Às vezes Deus está falando, vai lá e. Ah, mas eu vou lá, Senhor. Lá são 50 pessoas para uma vaga, eu vou lá, Senhor. Deus falou para você e vai. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Não questione Deus. No dia que eu aprendi isso, irmãos, no dia que eu aprendi isso, eu entendi que eu devo dar só o primeiro passo, que eu devo crer apenas, que eu devo ser perseverante, que eu devo insistir, porque se Deus falou que vai abençoar, a nossa parte, sabe qual que é? É perseverarmos, porque a obra quem vai fazer será Deus. Nós oramos por pessoas, né? Oramos por pessoas para Deus alcançar, libertar, transformar, e às vezes nós achamos que são com as nossas palavras que nós iremos convencer alguém. Não é. É no agir do Espírito Santo de Deus. Não é na nossa inteligência, na nossa capacidade. Encerrando a pregação de hoje, esse texto, o milagre que aconteceu aqui, nenhum momento desse milagre, nenhum instante, esse milagre ocorreu porque o homem teve capacidade de fazer alguma coisa. Em todo o processo, foi a mão de Deus que fez. Na hora que Moisés toca nas águas, o texto vai falar que sopra o vento e o mar abre. Moisés atravessa. Quando ele estava no meio da travessia, Deus falou assim: agora olhe para trás. Quando ele olhou para trás, estava vindo quem? Faraó e o exército. E Deus falou assim: está vendo esse exército aí? Você nunca mais vai ver. O mar fechou e todos foram mortos. O que esse texto quer dizer é que o nosso Deus, se for preciso, Ele abre uma porta onde não tem porta. Se for preciso, Ele vai lá e mostra a glória dele no meio do nosso deserto. Se for preciso, Ele tira você de um lugar e te coloca num lugar mais espaçoso, um lugar maior. Se for preciso, Ele move os céus e a terra, mas a promessa dele, ela se cumpre na nossa vida, em nome de Jesus. Creia nisso, irmão. Vamos podem aplaudir e exaltar a Deus nessa noite. Você pode glorificar o Senhor? Você pode louvar a Deus por isso? Amém? Graças a Deus. E a beleza do texto está que Moisés, sendo como eu e você, ele resolveu acreditar. E porque ele acreditou, ele viveu o milagre. E porque nós acreditamos, também iremos viver o milagre de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Confie no Senhor. Que Deus possa nos dar fé, ousadia, perseverança suficiente para vivermos as promessas dele. Feche os teus olhos. Convido você a ficar em pé.